Saudações, pessoal de Física Experimental 1. Boa noite a todos vocês. Este é um dos vídeos que eu postarei na página. Em particular, este vídeo tem dois objetivos. Primeiro, me retratar perante as turmas 101 e 102, porque eu cometi um pequeno erro de cálculo que eu o corrigirei agora. Além disso, a parte da minha retratação para as turmas 101 e 102, para todas as turmas, eu gostaria de utilizar este erro de cálculo para deixar vocês atentos a um detalhe muito básico que vocês já conhecem, inclusive é de conhecimento prévio, é algo que vocês já estão acostumados, que é sobre análise dimensional. Será apenas um único comentário. Através da minha conta errada, que eu vou retomar a minha conta errada, corrigi-la e depois mostrar este ponto. Vamos lá. Bom, na live do dia 5, nós estamos no mês, deixa eu ver, de julho, perdi até a noção do mês aqui na pandemia. O que havíamos discutido, em particular com a turma 101 e 102? Bom, eu havia colocado, recordando, uma tabela. Recordando aqui, era uma situação hipotética onde vocês estariam no laboratório e vocês teriam algum tipo de material do qual vocês gostariam de extrair a massa. Vocês queriam essa informação. Então, o que vocês fizeram neste experimento hipotético? Vocês pegaram a massa, colocaram na balança e fizeram a primeira anotação do valor de massa no visor da balança aqui. O que mostrava aqui no visor da balança? Bom, o primeiro valor aqui mostrava no indicador da balança, mostrava 20,16 gramas. É uma primeira medida, uma medida particular, individual. Ok. Então, vocês retiram o objeto e fazem uma segunda medida. Colocam aqui de novo, marca 20,10 gramas. E assim sucessivamente, até vocês terem 5 medidas para a massa do objeto. A massa é a grandeza física de interesse. Vocês querem, a partir deste conjunto de dados, obter uma medida para a massa. Bom, temos aqui a hipótese de que o seu equipamento, o seu aparato de medição, a balança, é este objeto aqui de cor cinza, bastante apagado. A balança está calibrada. Não há nenhum problema com a balança. De início, para o nosso raciocínio. Bom, ok. Vocês gostariam de extrair a informação de massa a partir de 5 valores. E como nós propomos obter esta medida? Vamos lá. Nós queríamos através dos 5 valores. E o que nós fizemos?
Como são 5 valores, é razoável para uma medida que represente o conjunto retirar a média aritmética dos 5 valores tabelados, da primeira medida, da segunda, terceira, quarta e quinta medida. E como você faz para calcular a média? Bom, para a média aritmética, basta que você some os valores da tabela M1 mais M2 mais M3 mais M4 mais M5, some todos estes valores, some todos aqui, todos eles, 20,16 mais 20,10 mais 20,14 mais 20,12 mais 20,18 e divida pelo número de pontos da tabela. A soma dos 5 valores é simbolizada por somatório da primeira medida i igual a 1, porque 20,16 é M1, até a última medida, a enésima medida, porque você tem n igual a 5 pontos. Olha só, destacado em rosa aqui, você tem o número de medidas, n igual a 5. Então, esse somatório de mi, você está varrendo todos os elementos aqui. Olha só, o somatório simboliza você está varrendo os elementos, todos eles da tabela, está somando os elementos, está varrendo todos os elementos através de uma soma. E você pega a soma, o resultado da soma, e divide pelo número aqui de elementos da sua tabela. Olha só, o símbolo de divisão aqui por n. n vale 5. Bom, isto daqui eu detalhei de certa forma na live número 2. Portanto, eu não vou abrir este somatório. Eu só indiquei aqui, eu tentei indicar, pelo menos, que da tabela, coloquei um traço aqui e estamos somando e dividindo por n. m é igual a soma e o resultado da soma divida pelo número de elementos. Você obtém desta conta que a média, o resultado aqui, a média dá 20,14 gramas. Bom, ok, tudo bem. Então, e qual era o erro que ocorreu na live número 2? O erro, pessoal, estava no cálculo da incerteza. Bom, como nós calculamos incerteza? Uma das formas de calcular incerteza, eu só mostrarei a conta. O porquê disso, vocês ainda não sabem. Não sabem, não saberão nem mesmo neste vídeo aqui. Mas enfim, o que eu precisava para calcular a incerteza associada a esta medida de massa? Para a medida de massa, veja bem, falamos que a média representa a medida de massa. Ok. Uma das formas de calcular incerteza é através de medidas de distância. Distância dos pontos experimentais que você colheu, das suas medidas individuais,
a distância que cada medida individual está da sua média. Esta distância de cada medida individual até a média. Porém, o valor de média é somente um valor de média, representa um conjunto de dados. Então, essa medida de distância, de certa maneira, ela tem que ser para a tabela inteira também. Por essa razão, você faz aqui um somatório. Olha só, eu vou destacar aqui, destacar em laranja. Você também fará um somatório. Um somatório do quê? De distâncias. Olha só. Eu coloco o meu valor de média que eu calculei. Eu subtraio esta média de cada valor de massa individualmente extraído da balança. Olha só, a primeira medida em azul, tá? A primeira medida da balança, 20,16 gramas. Eu pego este valor, 20,16, subtraio do valor da média. A média aqui embaixo, olha só, 20,14. Subtraio este valor. Quanto ele dá? É um valor de desvio ou distância. 0,02 gramas. Já tem uma primeira medida de distância. Ok, vamos montar todas as medidas de distância aqui. Olha só, segundo valor da tabela, 20,10. Subtraiamos de 20,14, que é a média, menos M. Quanto dá? Dá negativo. Menos 0,04 gramas. Estou fazendo uma tabela das distâncias de cada medida até a média. Ok. Faço isso com os 3 valores restantes. E eu construo aqui a minha tabela que representa valores de distância de cada ponto até a média. Ok. Eu não falarei o porquê disso. Bom, uma das razões, você não quer trabalhar com números negativos. Então vale a pena você quadrar todos os valores da tabela de distâncias, para não trabalhar com números negativos. Quadrando aqui, cada valor 0,02 ao quadrado, você deixa aqui numa tabela dos quadrados destas distâncias. E aqui à direita, eu montei uma tabela com os quadrados das distâncias. E somei todos estes valores. Veja bem, olha só. Aqui embaixo, depois de montar uma tabela com os quadrados das distâncias de cada medida individual até a média, eu somei estes valores, simbolizado por somatório. Olha só, somatório I igual a 1 até o último valor da sua tabela, que são 5 valores, de um valor de medida da balança, a distância até a média. Veja só, essa subtração é a distância de cada medida individual até a média. Estamos quadrando cada valor. E estes quadrados, cada quadrado correspondente à iésima medida, estamos somando.
do primeiro valor, 0,02 ao quadrado, mais menos 0,04 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, até o último valor ao quadrado. Esta soma dos elementos desta última tabela, que eu chamei de desvio ao quadrado, que é o quadrado das distâncias individuais, estamos simbolizando aqui. Olha só, deu este valor aqui, 0,0040 gramas ao quadrado. Ao quadrado, porque eu tenho medidas de massa ao quadrado aqui. E aqui, chegamos no ponto do vídeo aonde destacaremos o erro cometido. Olha só, o erro cometido na live número 2 foi o seguinte. Vou colocar uma cor. Bom, vamos tentar uma cor de destaque aqui. Bom, aqui, ok. Olha só. Naquela live, o que eu havia feito de errado? Nós temos aqui uma medida já para a massa. Uma medida para a massa. O que queremos? Queremos uma medida para a incerteza associada à massa, que eu estou destacando aqui. Estou colorindo um contorno aqui. Delta M. Delta M é o que eu desejo. Porém, pessoal, eu disse na live número 2 que um resultado que é o quadrado, eu disse o seguinte: como é que você calcula o quadrado? O quadrado da incerteza. O quadrado da incerteza é este somatório que nós mencionamos aqui, das distâncias ao quadrado, dividido por qual número? Deixa eu só reorganizar aqui. Este número aqui, o somatório, quando eu somo as distâncias ao quadrado, mi menos m ao quadrado, somatório de i igual a 1 até n. Se eu dividir isso aqui por n que multiplica n menos 1, n é o número de pontos da tabela. Isso aqui é o quadrado da incerteza. É o quadrado da incerteza. Porém, na live número 2, eu peguei esta quantidade, que é o quadrado da incerteza, estou simbolizando aqui, delta m ao quadrado. E eu disse que isto era a incerteza. Então este foi o erro. Eu peguei o valor ao quadrado da incerteza e disse que este valor ao quadrado era a incerteza. Está evidentemente errado. Eu fiz isso daqui. Peguei o somatório, este somatório inteiro, e já disse que era a minha incerteza. E está errado, porque isso é o quadrado da incerteza. Me desculpem a redundância. Eu repeti várias vezes aonde o destaque para onde estava o erro, porque, bom, foi um erro que eu não deveria ter cometido, porém não sou infalível. Me desculpem. Enfim, tendo destacado verbalmente aqui, vamos para outra lousa. Bom, chegamos aqui na lousa final
final deste vídeo, que quer dizer o seguinte, só para mostrar para vocês. Olha só. Bom, a minha incerteza, ela é dada ao final por esta equação. É dada pela quantidade que eu mencionei na live número 2 para as turmas 101 e 102, de forma errada, de forma errônea. Aquele valor é o quadrado da incerteza. Então, pessoal das turmas 102 e 101, para chegarem na incerteza, basta retirarem a raiz quadrada daquele valor. É isto que deveria ter sido falado naquela live. Para as turmas 105 e 106, felizmente eu acertei, porque eu não sigo exatamente um roteiro, que a gente faz as contas um pouco juntos ali. E isto é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que a gente vai fazendo com uma certa naturalidade, corre este risco de às vezes cometer estes erros. Mas enfim, olha só retornando. Eu tenho este somatório aqui. Eu estou somando o quê? É tudo que tem que depende de se atrelar ao índice I. Eu somo os quadrados das distâncias de cada medida individual até a média. Então, o que eu estou somando aqui? Eu estou somando, pessoal, só para entenderem a equação da incerteza. Eu estou somando a distância de cada medida individual, eu faço a subtração, pego o resultado da subtração e elevo ao quadrado individualmente. Monto uma tabela. Esta tabela daqui, pessoal, olha só, a tabela do desvio, né? Vamos colocá-la de outra cor. Esta tabela aqui, vou indicar com uma seta. O desvio ao quadrado, o que ele é? Ele é o que? Desvio ao quadrado é igual. É uma tabela desse MI menos o M ao quadrado. Porque eu estou subtraindo a média. Olha só, eu pego a medida MI, uma medida aqui, iésima medida, subtraio, elevo ao quadrado e tenho individualmente, olha só, 0,02 ao quadrado é M1. M1, bom, isso aqui não ficou bom, não? Aqui, M1 menos M ao quadrado, só como um exemplo de ponto, é 0,02 ao quadrado, é este primeiro ponto aqui. Este segundo é M2 menos M ao quadrado, até o quinto valor, que é o enésimo valor. É o enésimo, é o último, quer dizer. Então, eu somo isso daqui, somo os valores desta última tabela de desvio ao quadrado. É isto que está simbolizando o somatório aqui. E divido, depois que eu realizo o somatório, eu até poderia, bom, vou colocar aqui, Add New Layer. Coloquei uma última camada aqui. Olha só, esse ΔM, como é que ele está na fórmula? Na fórmula que eu coloquei. Somatório
i igual a 1 até n, no caso n igual a 5, né, pessoal? Olha só, eu pego uma medida individual, subtraio da minha média, elevo isto ao quadrado e divido pelo número de pontos que tem a tabela, multiplicado pelo número de pontos menos 1. Ok, tiro a raiz quadrada. Até aqui, tudo bem. Tudo bem. Porém, pessoal, é a mesma coisa. Este somatório, olha só, o somatório, ele se aplica a coisas que têm índice i. Então, vamos raciocinar aqui. O que tem índice i aqui? O quadrado deste valor aqui tem índice i. Eu não posso retirar isto para fora do somatório. Porém, pessoal, olha que interessante. Este número aqui, n, é só o número de pontos da sua tabela. Ele é o número total de pontos. Independente do valor de cada medida, você tem só 5 medidas ali. Independente do valor que der cada medida individual, o n aqui, ele não tem índice i. Eu posso tirar esse n que multiplica n menos 1, este fator, que na verdade são dois fatores multiplicando, o n por n menos 1, para fora do somatório. Porque, independente de cada medida individual, não fará diferença. Não é o caso para essa média m aqui, porque eu tenho que subtraí-la de cada valor individualmente. Individualmente eu tenho, depois que eu subtrair, eu elevo o resultado da subtração ao quadrado. Então eu estou atrelando estas coisas, porque eu estou quadrando uma subtração com a iésima medida. Como eu estou vinculando a iésima medida, porque eu estou quadrando a subtração. Portanto, seria um problema tentar tirar isso para fora do somatório. Então, deixa ali dentro do somatório. Porém, como este n que multiplica n menos 1 não tem índice i, eu posso tirá-lo para fora do somatório. Por esta razão, uma forma de expressar a incerteza é também assim. Eu tiro n que multiplica n menos 1 para fora do somatório, para fora. Vamos colocá-lo aqui, então. E eu coloco aqui para fora, pessoal. mi, olha só. Bom, vamos colocar num tamanho adequado aqui. O meu somatório está aqui. I igual a 1 até n. Eu não vou colocar igual a 5 não. Vocês já sabem que a tabela de vocês da massa tem 5 medidas. Não é necessário. Então, o que tem aqui dentro? mi menos m ao quadrado. Ok. Deixei para fora do somatório. Então, basta... Como aqui é o denominador, eu aplico o somatório somente ao numerador desta fração aqui de cima, porque o somatório só se aplica a este termo. E ao final, quando eu somar todos os pontos da tabela que eu chamei de desvio ao quadrado, não está aqui. Bom,
Vamos colocar. Está aqui. Bom, vamos voltar aqui. O desvio ao quadrado, quando eu somar todos os elementos desta tabela, do desvio ao quadrado, layer 4. Bom, quando eu somar todos os valores aqui, são estes valores aqui, pessoal. Aqui bem em vermelho. Estes valores. Quando eu somar todos estes valores, aí sim, somei todos eles ali na nossa tabela. Somamos todos. É este somatório aqui. Aí sim, você pode dividir pelo denominador. O denominador aqui é quanto? N que multiplica N menos 1. Não se esqueçam, pessoal, que eu cometi o erro na live 2. Eu esqueci de retirar a raiz quadrada. Estava quase me esquecendo agora também. Olha só, para não nos esquecermos. Um erro bem ruim. Nem vocês cometeriam este erro, mas eu cometi. Me desculpem. Então, olha só. Esta é a expressão matemática da nossa incerteza a partir dos dados de tabela. Bom, em síntese, era isto que eu gostaria de conversar com vocês. Antes de eu ir embora, de encerrarmos este vídeo, vamos aqui refletir sobre o valor. Bom, olha só, nós tínhamos uma tabela e eu havia feito a conta bem errada, né? Bem equivocada. Aqui eram os nossos valores tabelados. E vamos refletir sobre os valores que estavam muito errados. Aqueles valores completamente errados. Se vocês fizerem esta conta, a conta com a equação correta, bem correta agora, tirando a raiz quadrada, vocês vão chegar neste resultado numérico. Δm aproximadamente 0,0141 gramas. E qual era o valor completamente errado? Eu tinha calculado o que eu havia calculado aqui, que era muito errado. Ah, me desculpem aqui. Bom, selecionando a camada corretamente, tá selecionado correto. Que eu tinha quadrado este valor. Então, eu cheguei numa coisa aqui que era praticamente 2 vezes 10 a menos 4. Era alguma coisa do tipo 0,1232. Tinha uma coisa muito pequena. E eu disse que isso, erroneamente, era o meu ΔM. Isto foi um erro muito crasso. Um erro bem errado aqui. Estava muito errado no que eu fiz. Então, eu havia pegado o quadrado deste valor, porque eu havia me esquecido de tirar a raiz quadrada do valor. Aqui, este era o valor, faltou tirar a raiz quadrada dele. Se não me falha a memória, era um número mais ou menos assim, e dava uma incerteza, olha só, muito pequenininha.
E eu havia estranhado, havia até pensado comigo, talvez eu comentei, não me lembro bem, de que o valor de incerteza tinha dado muito pequeno. Estava estranho. E não era coincidência ter dado estranho. Estava errado. Enfim, o valor correto, pessoal, é este daqui. Encerrando, bom, encerrando o vídeo, portanto, olha só. Eu tenho um valor para minha medida, recordando, foi a média aritmética. A média aritmética foi, de certa forma, a nossa forma de quantificar a medida que representa o conjunto de observações a partir daquela balança. Ok, temos uma medida para massa. Temos uma incerteza também. Olha aqui, ΔM. Agora, temos que estimar a nossa massa. A estimativa pressupõe a média em um intervalo possível de valores. Para mais a incerteza ou para menos a incerteza, nesta faixa de valores. Então aqui colocamos a média, o valor M, mais ou menos ΔM. Porém, pessoal, devem estar compatibilizados no número de casas decimais. Bom, uma forma possível que eu vou deixar neste vídeo é pelo visor da balança. O visor da balança apresentou para nós 2 dígitos. Apresentava aqui 2 dígitos depois da vírgula. Portanto, vamos ajustar as casas decimais da nossa incerteza, tendo como referência a medida da balança. Então tá. Vamos pegar aqui. Quanto é o nosso ΔM? Vamos lá. ΔM, quanto vale aqui? 0,0141. Queremos apenas 2 casas decimais. Bom, por quê? Porque a nossa balança e a nossa medida estão nesse número de casas decimais. Escolhemos referenciar na medida dessa vez. Poderíamos ter escolhido o contrário, referenciar, tomar como referência a incerteza. Porém, estamos olhando a capacidade da balança, 2 casas decimais. Então vamos lá. Eu não vou ter que trabalhar somente com 2. Vou ter que vir até onde? Até aqui somente. Olha só, gente. Só até aqui o meu número. Então, eu vou ter que arredondar esta casa decimal aqui. Vamos colocá-la de outra cor. Esta aqui é a nossa casa de arredondamento. Aqui nós temos que arredondar valor. Qual é a regra de arredondamento? Relembrando, vocês já estão cansados, mas vamos relembrar. Se queremos arredondar uma casa decimal, nós olhamos
a casa decimal imediatamente à direita. Qual é? Esta daqui. O número da casa decimal imediatamente à direita. Vamos olhar o algarismo aqui. É 4, né? E nos perguntamos, este algarismo, será que ele é maior ou igual a 5? Esta é a pergunta que você se faz. Bom, caso ele seja, este algarismo, imediatamente à direita da casa de arredondamento, se ele for maior ou igual a 5, o algarismo que você quer arredondar a este algarismo da casa de arredondamento, se ele for maior ou igual a 5, você soma uma unidade no algarismo da casa de arredondamento. Se fosse 0,014, este é o... Bom, o arredondamento aqui é o 1, né? Ah, eu fiz errado aqui, né? Se o próximo algarismo aqui fosse 6, por exemplo, ou imagina que fosse 0,01 e o número 5, e o nosso arredondamento aqui, olha só, o arredondamento é esta casa aqui. Se fosse um algarismo maior ou igual a 5, como é que arredondaríamos aqui? Arredondaríamos para 0,02. A regra é, somamos 1 caso o algarismo imediatamente à direita for maior ou igual a 5. Se for igual a 5, da mesma forma, você soma uma unidade na casa de arredondamento. Porém, para a tristeza de alguns que gostariam de somar uma unidade, não é o nosso caso. Não é este o caso, pessoal. O nosso caso, o algarismo aqui é quanto? É 4. O nosso caso, ele é 4. Aqui não importa mais, não importa, é irrelevante olhar para o próximo algarismo à direita. E o nosso caso aqui, o nosso delta M é 0,014. O 4, ele é menor do que 5. Se ele é menor do que 5, o algarismo, a casa de arredondamento, o algarismo que está na casa de arredondamento, você o mantém. Você não soma nada a ele. No nosso caso, você o mantém como sendo 1. Não some nada. Não adicione nada. Bom, acho que eu repeti muito, foi cansativo para vocês. Vamos lá. Então, olha só, pessoal. Retomando. Eu apaguei a lousa. Se necessitarem, retornem ao vídeo ou me escrevam a dúvida. Mas, então, o nosso delta, digamos assim, aqui eu errei novamente, a nossa estimativa para a massa vai ser quanto? 20,14 mais ou menos o nosso delta M compatibilizado em casas decimais, referenciando o valor da média.
0,01. Mantenho até a segunda casa depois da vírgula. E qual é a unidade aqui? Gramas. Bom, aqui é a resposta daquele probleminha de exemplo da live número 2. Neste ponto eu corrigi o erro. E aquele erro é um erro. Aquele erro foi um erro simplesmente de sistema de unidades, sistema de unidades, pessoal. Porque eu havia pegado ΔM, o meu erro, eu estava tentando somar o ΔM ao quadrado, gramas ao quadrado, eu estava tentando somar com a minha medida M, que é dada em gramas. Você não pode somar quantidades que estão em unidades diferentes. Você tem que somar coisas comparáveis. O ΔM ao quadrado, na sua equação, ele contém o que naquele somatório? Lá dentro daquele somatório, ele tem MI menos M ao quadrado. Ele tem quadrado de massa. Portanto, além de que eu não havia percebido que faltava tirar a raiz quadrada, eu cometi esse erro. Eu tentei somar estas coisas que não eram nem comparáveis, porque estavam em unidades diferentes. Eu encerro este vídeo aqui, que era para fazer a correção e para lembrá-los de que vocês não podem tentar somar coisas em unidades distintas. Isto já era de conhecimento de vocês desde quando vocês entraram em contato com física, lá quando vocês eram bebês no ensino médio. Eu vou encerrando este vídeo por aqui. Ótima noite a vocês. Até mais.